Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios e nós estamos no comecinho dela. E aí, a gente percebe, né, nessa segunda carta, nesse começo, que Paulo está se referindo a alguns conflitos, algumas questões que aconteceram entre ele e essa comunidade de Corinto. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas a gente vê a forma como ele reagiu. Então ele fala assim, quanto a mim, invoco a Deus como testemunha da minha vida. Foi para vos poupar que não voltei a Corinto. Não tencionamos dominar a vossa fé, mas colaboramos para que tenhais alegria. É pela fé que estáis firmes. E ele diz, resolvi o seguinte, não voltarei a ter convosco na tristeza. Pois, se vos causo tristeza, quem me proporcionará alegria, senão aquele que eu tiver entristecido? Então aqui, Paulo dá uma dica pra gente, né? Quando a gente tem um conflito, e os conflitos fazem parte dos relacionamentos humanos, né? A questão não é se a gente vai ter conflito ou não, porque a intimidade faz com que aconteçam esses conflitos mesmo. A questão é como é que a gente reage a eles. E aqui ele já diz, enquanto eu estiver triste, eu não vou até aí. Ou seja, ele está dizendo, aconteceu alguma coisa, provavelmente alguma coisa grave, ele não descreve, né? Isso nos lembra uma frase que está num dos livros do André Luiz, que é assim, o mal não merece comentários. Há momentos em que a gente já compreendeu o que está acontecendo e precisa de um tempo para cicatrizar a ferida. Então, não vale a pena ficar repetindo, né? Dá essa impressão aqui. Mas ele se posiciona, fala, olha, ainda precisa de um tempo, né? Porque eu estou muito triste, por que eu vou até aí? Essa tristeza vai contaminar vocês, né? Vocês que são tão importantes para mim. Então, a maior alegria dele vai ser quando eles se reconciliarem. Ele sabe que vai existir a reconciliação. Então, Paulo, na sua sabedoria, confia, né, nessa capacidade do vínculo entre eles renascer, recomeçar, a tristeza vai passar. A finalidade da minha carta era evitar que, ao chegar, eu experimentasse tristeza da parte daqueles que me deveriam proporcionar alegria. Estou convencido no que vos diz respeito de que a minha alegria também é de todos vós. Por isso, foi em grande tribulação e com o coração angustiado que vos escrevi, em meio a muitas lágrimas, não para vos entristecer, mas para que conheçais o amor transbordante que tenho para convosco. Então, ele está se referindo aqui a uma outra carta, né, pelo que nos dá a entender, em que ele justificou porque que ele não foi. Se alguém causou tristeza, não foi a mim, mas em certa medida, não exageremos, a todos vós. Né? Então, ele está aqui falando da pessoa que fez alguma coisa, né, que trouxe muita tristeza para ele. Para tal homem, né, para essa pessoa, basta a censura infligida pela maioria. Eis porque, muito ao contrário, perdoai-lhe e consolai-o, a fim de que não seja absorvido por tristeza excessiva. Então tem uma pessoa assim que foi o pivô aí do conflito. E ele fala, perdoa essa pessoa, né? Console, para que não caia na tristeza excessiva. Então, quando a gente erra, é normal, é natural que a gente fique triste com o nosso próprio erro, né? Aquele mal que a gente causa em alguém. Mas a tristeza excessiva, se eu ficar me culpando muito, aí eu já começo a atrapalhar, aí eu já começo a estacionar. Né? A tristeza é uma emoção importante que tem uma função, mas no excesso ela já perde, né, a mensagem que ela tinha para passar. Sendo assim, vos exorto a que deis provas de amor para com ele. Então ele está pedindo ali pelo ofensor. Cuidem dele, consolem ele, perdoem. Pois, ao vos escrever, eu tinha em mira pôr à prova a vossa obediência e averiguar se era total. Né? Então, de alguma forma, esse afastamento, né, temporário entre eles também tinha essa intenção de colocar aí esse vínculo à prova, no sentido assim, olha, vamos lá, né, minha gente? Agora é hora de vocês conseguirem ser fortes, né, para essa situação. Aquele a quem perdoais, eu perdoo. Se perdoei, à medida que tinha de perdoar, eu filo em vosso favor, na presença de Cristo. Então ele está o tempo todo colocando Jesus nos relacionamentos. Também isso é muito importante e nos ensina muito, né? A fim de que não sejamos iludidos por Satanás, pois não ignoramos as intenções dele. Né? Bom, quando a gente fala de Satanás, o diabo, né, ou qualquer outro nome que a gente dê para essa figura de oposição, primeiro a gente sempre lembra que a origem desta palavra, Satanás e diabo, é o adversário. Então aquele que
está contra, né, está contrário às leis divinas. Na seara espírita, a gente vai entendendo, né, lendo tanto o livro dos espíritos quantas narrativas, né, que contam histórias reais aí, contando com o plano espiritual também, a gente percebe que não existe uma figura gigantesca que seria esse adversário. Nós temos esse adversário dentro da gente, né? Nós temos pessoas que muitas vezes, encarnadas ou desencarnadas, se afeiçoam muito ao mal e ficam ali teimando na revolta e podem ficar ali por um tempo, né, fazendo coisas muito agressivas e destrutivas. Bom, quando pensamos nesses inimigos, entre aspas, né, porque o inimigo, então, de alguma forma, ele já foi um amigo, ocultos, espirituais, a gente sabe que o que eles querem, né, é justamente que os vínculos de amor não se fortaleçam. Mas isso por ignorância, principalmente, né? E o tempo vai curar essas ignorâncias, levando a aprendizagem, né? Levando a experiência, e isso vai passar. Então não existe aquela figura que nasceu assim, isso é mais um simbolismo. Então ele também lembra disso, olha, existem forças contrárias aos nossos vínculos, né? De modo geral existem sim. E aí é por isso que a gente precisa perdoar e respeitar, né? Quando eu não estou bem, dá um tempinho mesmo, mas confiante ali no vínculo, porque em outro momento a gente vai reabastecer essa história, né? Mas a gente fica por aqui.